Olá, muchachos e muchachas. Vamos a estudar sobre o pretérito pluscuamperfeito de indicativo. Que é isto? É um tempo verbal que indica anterioridade respeito a outra ação em passado. Então, a ação que aconteceu dentro de outra ação já lá no passado, tá? É ele passado de um discurso dele passado, que é o que eu acabei de falar. O pretérito pluscuamperfeito é formado por tempos verbais diferentes. O primeiro está no pretérito imperfeito do indicativo do verbo haber. Então, é a junção do verbo haber mais o outro verbo, junto com outro verbo no particípio, que tudo indica que está no passado, tá bom? Que o particípio ele já é um verbo que está no passado. Indica. Então, lembrando, a junção sempre desses dois verbos, verbo haber conjugado mais um verbo no particípio. Que a gente viu esse particípio ano passado. Mas eu vou fazer uma revisãozinha breve aqui, tá? Exemplo. Quando coloquei la llave en el alto, me di cuenta de que me había equivocado e não era el mío. Então, aqui, ó, o verbo haber conjugado, que fica había, mais o verbo equivocar, que no particípio fica equivocado. Outro exemplo. Me dijo que el dia anterior me había llamado. Então, me disse que no dia anterior me havia chamado. Verbo haber, conjugado, que fica había, né? E llamar, que no particípio fica llamado. Nós temos aqui a conjugação. No vermelho, que está de vermelho aí, é o verbo haber conjugado. Que ele fica assim. Yo había, tu. Habías, ele ou ela. Había, que primeira e terceira pessoa do singular são iguais. Nós outros habíamos, vós outros habiais, e eles ou eles habiam. Então, super fácil. Um verbo super simples de se aprender. No particípio, fica yo había hablado. Lembrando que eu quero os dois juntos, tá? Só que lá por exemplo, na prova, o que eu gosto de colocar no enunciado, conjugo o verbo haber mais o particípio. Dentro do parênteses, no final da frase, eu vou só colocar o particípio, porque você já sabe que tem que colocar o verbo haber. Lembrando disso, tá? Então, vocês vão conjugar o verbo haber e o que está dentro do parênteses vão colocar no particípio, que eu vou já explicar, retornar novamente. Que o particípio, que é o verbo hablar, fica hablado, aprender, aprendido, bebi, bebido, estudar, fica estudiado e escrever, escrevido. Escrito. Tá errado aí, escrito. Nós temos acá. El participio é uma forma não personal do verbo. Indica uma ação já finalizada ou relacionada com o passado. Então, ele é uma ação que já finalizou, né? E que aconteceu isso no passado. El participio compuesto, o verbo auxiliar haber forma los tempos compuestos, que é o pluscuamperfeito que eu falei agora há pouco, que é a junção desses dois verbos. Había salido, había estudiado, são dois verbos, o verbo haber e o verbo salir. O verbo haber e o verbo estudiar aqui embaixo, para lá proíba. Então, a formação do verbo é assim, do particípio. Verbos que terminam com infinitivo a. O que eu vou fazer? Eu vou retirar esse infinitivo na sua constituição e vou colocar ado no final, tá? Por isso que fica assim, ó, por exemplo, o verbo hablar. Eu vou retirar o ar no final, fica hablado. Verbos que terminam com infinitivo é, infinitivo i. Eu vou retirar esses infinitivos e colocar ido no final, certo? Então, se for o verbo vender, eu vou retirar o er do final e fica vendido. Vamos ver agora. Lembrando novamente, eu coloquei aqui, ó, desse ladinho. Verbos terminados com a. Eu vou retirar esse infinitivo a e colocar ado. Verbos que terminados com infinitivo é e, eu retiro eles e coloco ido. Verbo estudar. Eu falei, né? Eu vou retirar o infinitivo a. Depois que eu retiro o infinitivo a, eu coloco ado. Aí fica estudiado. Super simples.
Verbo comer. Eu vou retirar o infinitivo é e colocar ido, né? Fica comido. Verbo beber. Do mesmo jeito, fica bebido. E o verbo amar, amado. E o verbo vender, terminou com é, vendido. Super simples. Nós temos aqui alguns verbos irregulares. Os verbos irregulares, ele tem uma modificação. Ele não pega aquela mesma regra, tá? Eu coloquei esses aqui que são os mais usuais, que a gente sempre tem o costume de utilizar mais, certo? Nós temos o verbo hacer, que vem do verbo fazer, que ele fica hecho no particípio. O verbo decir fica dicho. O verbo poner, puesto. O verbo ver, visto. Abrir fica abierto. Morir, murierto. Escrever, escrito. E o verbo volver, vuelto. Tá bom? Então, super simples. Esses aqui são os mais usuais, que é um pouco mais difícil, mas aqueles que eu acabei de explicar, que terminou com ado e com ido, são os mais fáceis. Que ali são os verbos regulares, tá? Aqui tem alguns outros exemplos. Yo había cantado, tu habías comprado, ele ou ela había treinado. Super simples aí. Vamos aqui conjugar esses verbos. Lembrando, gosto de colocar mais ou menos parecido com esse aqui na prova. Dentro do parênteses está o verbo que eu quero que vocês coloquem. Coloquem ele no particípio, tá certo? Então, yo. Yo, primeira pessoa, né? Se é a primeira pessoa, o verbo haber conjugado na primeira pessoa fica había. E o verbo que está lá no final, dentro do parênteses, eu vou colocar ele no particípio. Ele terminou com a, eu retiro o a e coloco o ado, por isso que ele fica había levantado, tá? Nós temos aí Sandra. Sandra, eu me estou me referindo a ela, está na terceira pessoa do singular, né? Então, o verbo haber conjugado na terceira pessoa do singular fica igual ao da primeira. Había. O verbo desci, verbo irregular, eu vou colocar ele no particípio, ele fica dicho. Então, Sandra havia dicho que vendria. Então, Sandra havia falado que vinha. Havia dito. Nós temos aí, não tenho ideia que. Lá no finalzinho, nós temos o verbo Joe. Está aqui, ó, Joe. Eu quero que vocês conjuguem o verbo haber nessa pessoa, tá? E o verbo beber, vocês vão colocar ele no particípio. Que aí ele fica había bebido. Ellos já se conheciam. Então, o verbo estudar, eu vou conjugar o verbo haber na terceira pessoa do plural, né? E o verbo estudar que tá aqui vai para o particípio, que aí fica habían estudiado. Super simples. Basta lembrar dessas regrinhas que vocês matam qualquer questão. Então, muitas gracias e hasta la próxima clase. Estudie o capítulo 3.